Olá, eu sou a Fernanda Trisotto e esse é o Perfila, o novo podcast aqui da Gazeta do Povo. Eu tô aqui em Brasília, de onde todas as semanas vou comandar o nosso podcast junto com a Cristina Ceciuk, que tá lá em Curitiba. Tudo bem, Cris? E aí, Fer, tudo bom? Oi para os ouvintes também. Você que já está acompanhando a gente vai ter que ouvir mais uma vez, mas como esse ainda é o nosso terceiro programa, eu vou explicar como funciona o Perfila. A ideia é contar para você a cada episódio a história de uma personagem da semana. A gente vai trazer informação e opinião sobre o que está acontecendo no noticiário relacionado a essa personagem. E por que você deve ficar de olho nisso, tá bem? E para começo de conversa, a nossa perfilada da semana é a deputada federal de primeiro mandato, Carla Zambelli. Porque a mulherada reclama que não tem mulher na política, é porque elas não querem. Então, quando a gente quer, a gente consegue, é isso aí. Eleita pelo PSL de São Paulo. Está aí a esquerda assassina! O sangue está na mão de vocês e nós vamos provar isso nos próximos 4 anos. Ela é influencer de direita, vice-líder do partido na Câmara e defensora do presidente Jair Bolsonaro, mas Zambelli também é monarquista e recentemente se aliou a Marcelo Freixo, do PSOL, para defender uma causa bem pouco cara aos companheiros da sigla. Esse episódio foi gravado em 8 de agosto, também conhecido como quinta-feira antes da publicação. E agora você vem com a gente conhecer a personagem da semana. A deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, é novata na Câmara. Mas ela começou a carreira no ativismo político lá em 2011, ajudando a formar o movimento nas ruas. O dia 20/6 foi lindo, mas a gente precisa repetir ele semanalmente. E não é durante a semana, não. Não é parando o trânsito, não é parando a vida das pessoas. Sábado, domingo. Vamos fazer todo domingo daqui pra frente. A ideia naquela época era fiscalizar o poder público, mas no fim das contas a gente sabe que esse grupo foi um dos principais articuladores dos protestos que pediram o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A história dos bastidores dos movimentos que levaram à retirada da petista da presidência virou até livro. Aliás, Carla se apresenta também como escritora. Com ampla articulação nas redes sociais, ela é uma influencer bastante ativa no Twitter. Conservadora, defende pautas de direita e está na linha de frente na tropa de choque de Bolsonaro. Bolsonaro, a gente está aqui na Paulista, 26 de maio, e o pessoal da Paulista tem um recado para você. Mas, curiosamente, ela simpatiza muito com a monarquia e já se encontrou com descendentes da família imperial brasileira. Bolsonarista aguerrida, a Carla não poupa nem os correligionários. Já trocou farpas no Twitter com a líder do governo do Congresso, a também deputada Joyce Hasselmann, e agora a artilharia dela está virada contra o colega Alexandre Frota. Ele já criticou o presidente Jair Bolsonaro, criticou a indicação do Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos, mas a gota d'água foi a abstenção na votação do segundo turno da reforma da Previdência. Ela protocolou um pedido de expulsão de Frota do PSL. Agora, se as relações com os colegas de partido já não vão muito bem, escuta mais essa. Ela achou um aliado para uma causa que contraria o governo. Zambelli e o pessoalista Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, vão trabalhar juntos para angariar apoio para o projeto de lei que libera o consumo da maconha para fins medicinais no país. Inusitado, já que o PSOL é constantemente criticado por ela no Twitter. E para falar dessa deputada novata, além da Cris, a gente tem hoje no estúdio 2 pessoas, as repórteres de República, Júlia Fontes e Camila Abrão. Eu queria aproveitar que a Camila está aqui com a gente hoje e lembrar que ela escreveu um perfil da Carla Zambelli recentemente aqui na Gazeta. Camila, ela é tão intensa assim quanto ela parece ser? STF, o povo está aqui e nós não vamos aceitar que vocês acabem com a Lava Jato. O interessante sobre a deputada nas pesquisas que eu fiz sobre ela e na conversa que a gente teve é que eu esperava uma conversa com uma pessoa mais explosiva, digamos assim, mais combativa como ela é nas redes sociais. Mas ela foi extremamente tranquila, muito tranquila, sossegada, fala num tom de voz calmo, baixinho. E ela, como vocês já disseram, é novata na Câmara, né?
e muito combativa nas redes sociais. O que me chama a atenção é que, apesar desse tom calmo dela, ela é muito firme nas opiniões. Ela fala que ela jamais sentaria para conversar com a Gleisi ou com Paulo Pimenta. Eu não podia deixar de comemorar a prisão do marido de Gleisi Hoffmann, né, gente? Todo mundo sabe aí de uma pequena rixa que eu tenho com a Barbie. Deputados do PT, né? Como fez a colega dela de partido, Joyce Hasselmann, por exemplo. No histórico da deputada, ela tem 39 anos, como vocês já falaram também, ajudou a fundar o Nas Ruas em 2011 e é antipetista convicta. Raiz, antipetista raiz. Exatamente, raiz. Gente, eu quis entrar aqui bem rapidinho, só para dizer que eu tô muito feliz com o tchau querido que a gente deu pra Haddad hoje. Gente, que coisa boa, né? E ela lutou muito pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e tem umas passagens engraçadas também. Ela já se algemou no Congresso, ela já protestou contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e até foi presa por algumas horas pela Polícia Legislativa. Por que ela se algemou, Camila? Qual que foi o episódio, você lembra? Ela é bem pitoresca, digamos assim, né? Sim. Mas essa característica é interessante que a Camila falou, né? Que esperava que ela fosse mais agressiva e tal. Isso é muito era da internet, né? É como se fosse uma personificação, assim. Porque as pessoas são, muitas vezes, muito agressivas nas redes sociais. E no trato pessoal, assim, não, né? Então ela é um exemplo disso, porque se você for ver lá os posts dela no Twitter, meu Deus, é um mais agressivo que o outro, né, Cris? A sensação que dá é que talvez haja aí até um amadurecimento de como se relacionar com nessa situação. Me chamou muita atenção, inclusive, eu até anotei, trouxe aqui um trecho, uma aspa, que ela falou, inclusive, nessa entrevista para Camila, que ela descobriu que, às vezes, política é mais negociar o relacionamento com as pessoas do que qualquer outra coisa. E isso é bem estranho, ela fala. Eu achei muito contraditório quando eu li a matéria, porque ela fala isso, mas ao mesmo tempo ela diz que não senta com determinados parlamentares para conversar, né? Sim, isso... Porque é o antipetismo que fala muito mais alto e ela é representante, assim, acho que clássica dessa nova direita. Que critica o outro lado, mas não reconhece que, às vezes, toma posicionamentos muito semelhantes, muito parecidos, só com um sinal ideológico trocado. Não, sem dúvida. E essa relação dela, ela diz que uma das grandes decepções nessa entrevista, uma das grandes decepções dela é não poder legislar mais, é ter que lidar com essas relações. Mas política é basicamente sobre isso, né? Você precisa lidar com as pessoas. E pelo que a gente vê do que tem sido feito por ela nos últimos tempos, está sendo meio complicado lidar até com os colegas de partido, que é a situação que a gente vê com o Alexandre Frota, com a Joyce Hasselmann, que já chegou, elas eram amigas antes e acabaram num desentendimento imenso, muito público pelo Twitter, né? Esse desentendimento foi um caso à parte, né? Porque foi uma troca de mensagens ali no Twitter e ela é interessante, assim como ela tá agarrada no Bolsonaro, né? Acho que não importa o que o homem fizer, ela fica ali, né? Tá com o Bolsonaro, eu tenho a certeza de que ele vai ser recebido sempre com carinho. E aí o argumento era de que a Joyce não tava defendendo o governo, em teoria. O que você acha, Cris? Eu acho que essa grande proximidade, pelo menos que ela, de um modo, tenta mostrar nessas relações, né, que ela teria essa grande proximidade com ele, pelo menos tem nessa defesa, né, que ela faz muito dele, até no próprio caso do Frota também, né, que ela coloca que ele teria sido infiel ao partido e ao governo. Mas eu acho que ela vai ter, pelo menos nesse posicionamento, me parece uma prova de fogo considerável a partir de agora, porque ela decidiu encampar em um projeto que é frontalmente contrário à visão do Bolsonaro, chamou bastante atenção recentemente, que ela convidou, foi ela que procurou pelo colega deputado Marcelo Freixo, do PSOL, partido que é super criticado por ela também, para encampar a causa da maconha medicinal, da liberação, né, de plantio da maconha para fins terapêuticos aqui no país. Em entrevistas que ela deu, inclusive, ela mencionou que, apesar dela ter esse perfil conservador, ela
acredita que é possível deixar as ideologias de lado em prol de uma causa como essa, que beneficiaria diversas pessoas. A movimentação partiu dela própria e é uma causa que o Bolsonaro já falou que não tem a mínima possibilidade com ele. Então, talvez ela esteja aí entrando numa seara que ela vai entrar também, talvez, no em conflito, né? Sim, talvez ela entre aí no rol dos não benquistos pelo presidente. Não sei se isso pode ser uma situação que vai até complicar a vida dela na própria vida parlamentar. Né? Mas eu queria falar um negócio que eu acho curioso aqui dessa questão da maconha para fins medicinais, é que ela ficou super brava, ela foi no Twitter dizer, já estão distorcendo o que eu disse e não sei o que, eu só sou a favor, só apoio essa causa para fins medicinais, né? O uso de maconha para fins medicinais, não tenho nada a ver com liberação de drogas, isso eu sou totalmente contra. E essa discussão acabou vindo numa esteira ali, que o Bolsonaro e Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania, falaram que não tem chance, nem para fins medicinais eles querem isso. Então, é curioso como, claro, você faz parte de um partido, não quer dizer que necessariamente você concorde com tudo, 100% com o que está na pauta dele, né? A gente está vendo aí na reforma da Previdência, a votação, como a gente tem os infiéis, entre aspas, né? Aqueles que votam contra a orientação do partido. Por exemplo, o Alexandre Frota, que se absteve, né? E aí ela foi lá e protocolou um pedido de expulsão dele do PSL. E eu acho curioso, né? A Carla também está nessa bancada da selfie, a bancada monarquista, que eu acho uma das coisas mais engraçadas que tem. Não, isso para mim, sinceramente, é muito difícil de entender como uma pessoa que não é da família real, que seria a família real, defende a monarquia. Não faz nenhum sentido. Mas o mais interessante dessa defesa da monarquia, que eu sinceramente tentei entender. Aí ela me disse que ela defende, que ela conheceu o Dom Bertrand, que é o segundo na linha de sucessão do trono, e ela acha que o comportamento dele não é em busca de poder. Ela acredita muito nessa linha de que a família real não busca o poder ou a gestão simplesmente. Ela quer o futuro das pessoas, do país, o futuro da nação, um melhor futuro, e não uma coisa imediatista que um político comum quer. É isso que ela acredita. O argumento dela é que eles não precisam se preocupar com reeleição. Exatamente. E é engraçado, né? Tudo bem lá os caras que são, né, os descendentes da família imperial brasileira continuarem se tratando por dom e príncipe, todos esses cargos, assim, mas acabou, né? A gente vive uma coisa... há muito tempo, assim, superem isso. Sim, é uma coisa completamente anacrônica, né? Não faz sentido. Eu acho mais engraçado é ter a bancada monarquista, né? Na Câmara tem ali uns 4 deputados. Ela e acho que mais 3. O Paulo Martins, do Paraná, o próprio príncipe Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, que foi eleito, né? Então vocês são eleitos, mas vocês querem transformar o Brasil numa monarquia parlamentarista, porque daí, sim, o cargo de vocês continua, mas daí o rei, o imperador, né, como preferirem. Então é preciso preparar o sistema para um regime parlamentarista e na escolha do chefe de Estado ser o nosso monarca. É bem curioso. Não, e é bem estranho também, porque assim, se você considerar quando existiam, né, assim, na época em que os reis de fato comandavam, né, nações e tal, existia toda aquela coisa do direito divino, né? Tinha uma cultura por trás. O rei não era simplesmente uma pessoa, ele era um enviado por Deus lá para comandar um país. E daí, assim, hoje em dia você fica pensando, tá, mas qual é digamos, a justificativa, assim? Por que ele... Hoje você falaria que essa pessoa é melhor do que as outras para ser o mandatário do país, simplesmente porque ele é dessa família, assim. É uma coisa que, com dois argumentos, assim, você já... E aí, né? Não consegue saber de onde que a pessoa tá tirando aquilo. É bem, bem esquisito mesmo. É esquisito e no Brasil eu acho ainda mais engraçado porque a gente tem 2 ramos de família imperial e daí tem uma que diz que não, se seguisse, se lá naquela época tivesse continuado, nós seríamos o ramo natural que estaria no poder, mas vocês renunciaram ao poder lá atrás, então agora é esse outro ramo, né? Ramo de Vassouras e ramo de Petrópolis, assim, não faz sentido nenhum. E o pior é que eles têm realmente
Pior não, né? Porque cada um escolhe acreditar e defender o que preferir. Mas tem muitos seguidores, né? Muitas pessoas que realmente querem que o Brasil vire uma monarquia com essas pessoas, né? Por que essas pessoas, né? Se qualquer um quiser chegar e dizer, não, agora o imperador sou eu, pode, né? Eu acho mais curioso ainda você dizer que quer mudar as instituições, ou seja, eu não quero mais que o Brasil seja uma democracia do jeito que é hoje, quero que seja uma monarquia, mas eu vou lá e me candidato a um cargo eletivo, assim. É muito... A lógica é bem esquisita. Em abril desse ano teve um evento monarquista aqui em Brasília e um repórter da época foi e registrou na coluna do Guilherme Amado que a Carla Zambelli falou deu a seguinte declaração naquele evento. A gente tem de se infiltrar em todos os partidos. É meio que uma estratégia de guerra. Agora a gente está no PSL porque o Bolsonaro está no PSL. Se o Bolsonaro sair, qual o sentido de ficar lá, né? E quando ela diz essa estratégia de guerra, são os monarquistas, as pessoas que defendem os mesmos valores que elas. Assim, parece muito uma coisa que você quer mudar, mas você vai usar um partido de aluguel, assim, é tão... não faz sentido, assim, não tem uma coerência, né? Super incoerente. E essa coisa do partido até que você mencionou de respeitar a ordem do partido, né? Óbvio, tem sanções. Por exemplo, o Frota agora, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, dia 8, hoje saiu a notícia de que ele foi afastado da vice-liderança do PSL. E ele tá sofrendo da comissão da reforma tributária. Isso, ele tá sofrendo as consequências por não ter votado do jeito que o partido queria. Mas no Brasil a gente sabe que a gente tem um sistema partidário com um monte de partido e os partidos não têm identidade. O PSL mesmo virou o que é hoje depois que o Bolsonaro foi pra lá. Então, assim, isso mostra, é bem a fala dela, né? A hora que não der mais, a gente sai e vai pra outro partido, porque essa é a lógica, né? E dentro ali, o PSL reuniu muitas pessoas que tinham afinidade com o Bolsonaro, né? Então, que tinham essa pauta de direita, tipo a Joyce, o Alexandre Frota, e que outra característica interessante, né? Pessoas que não tinham experiência como representantes, e aí chegam no parlamento, como ela diz, e falam, eu esperava que eu pudesse legislar mais, mas como que ela achava que era o processo, né? Então, assim, pessoas que às vezes desconhecem, isso se mostra até na articulação do governo, né? Dessa dificuldade e tal. E agora eles começam a brigar entre eles, o que é mais estranho ainda, né? Então mostra essa... Eu acho que é mais inexperiência do que outra coisa, assim. Não sei. Falta, acho que para muitos, né, desses novos parlamentares, até o conhecimento de como que funciona, né, a engrenagem interna ali. Mas talvez seja aí alguma movimentação, talvez eles ganhando cancha, isso... com algum tempo melhor, é o que a gente espera, inclusive, né, da própria articulação do governo, que você mencionou, né, tem muita situação ainda de estarem batendo cabeça, mas talvez isso seja realmente essa questão da inexperiência, né, acho que é possível reverter isso. E muito dos parlamentares, igual acho que a Camila mencionou, né, ou a Fer, de que é a bancada da selfie, né? Olá pessoal, Carla Zambelli aqui, deputada federal do PSL. A gente ainda está aqui orientando e a gente fazendo orientação no PSL para o encerramento da discussão a respeito da PEC 6 de 2009, que é a PEC da Previdência. Então é esse novo jeito que até incomoda muitas vezes os parlamentares mais antigos, né? Essa coisa de estar na votação lá com o celular e tal. No Twitter dela eu vi um vídeo, assim, que ela tinha gravado comemorando a aprovação da reforma da Previdência no meio do plenário. Então, assim, eram umas coisas que a gente não via tanto antigamente, né? Mas ela chegou a citar isso. Ela tem uma equipe, por exemplo, de mediadores para cuidar das redes sociais, para ver o que os seguidores dela estão pedindo para ela e ver a reação deles às coisas que ela posta. E essa coisa da articulação, ela mesma falou que como eles estão começando agora, são novatos, isso tem sido muito difícil para eles, essa articulação entre os próprios colegas de partido, que eles estão começando agora a se entender melhor para trabalhar a articulação mesmo. É uma dificuldade muito grande que eles têm com isso. E no meio disso, tratando as redes sociais como uma ferramenta vital, né? Grande parte deles, eles são muito diferentes entre si,
e mesmo assim são influenciadores de direita, vários deles, e tratam as redes sociais como vital. Eu acho que até nesse sentido, né, a importância que eles dão para essa ferramenta tem muito a ver, voltando a falar especificamente aí da nossa personagem, com como ela veio para a vida pública. Sim. Né? Ela nasceu nesses movimentos, ela ganhou visibilidade, se criou a partir disso, né? E acho que o tom que ela falava, com a maneira que ela usava e que falava com as pessoas que acompanhavam ela, que seguiam os movimentos, é a mesma que ela usa hoje para agir ali dentro do parlamento também. Então acho que é a maneira que eles aprenderam a fazer política e que muitos políticos a partir de agora vão fazer justamente desse jeito, né? Conversando com o eleitorado a partir da tela de um telefone. Eu acho que é um movimento que vai ganhar muita força e que tende a se espalhar e causa bastante desconforto entre os parlamentares mais antigos ali, porque eles não estão acostumados, eles estão acostumados a agir de uma forma que não tem, assim, não é que ele não se preocupe com o eleitorado, mas a preocupação com o eleitorado é quando eles vão para as bases, né? Não o tempo inteiro, enquanto eles estão aqui em Brasília, ficar fazendo essa interlocução o tempo todo. Então, é uma mudança de comportamento que vai ser interessante de ver, e agora nessa nova volta do recesso, que as pautas da Câmara e do Senado continuam normalmente, vai ser interessante observar isso. Eu queria cortar um pouquinho aqui por causa do nosso tempo do podcast e pedir para mudar um pouquinho de assunto, para a gente conversar sobre uma frase marcante dessa semana. A gente vai dar um espaço agora para o nosso abre aspas. A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. O trabalho de vocês é excelente, desde que seja bem feito. É muito importante para o futuro do Brasil. Posso ir embora? Presidente. Essa declaração aí que a gente ouviu foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro na segunda-feira, dia 5 de agosto, quando ele participou da inauguração de uma usina em Sobradinho, na Bahia. Ele aproveitou que estava lá, acabou dando mais uma entrevista exclusiva, dessa vez para o jornal Estado de São Paulo. Ele já tinha falado com o Globo. E ele acusou o PT de lançar a divisão do Brasil, disse que a maioria dos 9 governadores do Nordeste quer implementar a divisão da região, do resto do país. Aí falou esse negócio do Johnny Bravo, que ele fala palavrão mesmo e que ele é desse jeito, assim, que todo mundo já sabia como ele era antes de eleger e que agora ele ganhou, né? O Bolsonaro tá bem com a língua solta, né, meninas? A gente já vem falando disso nos outros podcasts, né? Mas essa especificamente, pra mim, foi bem difícil de entender. Porque eu fiquei pensando no personagem, no Johnny Bravo. E, sinceramente, não vejo muitos méritos no Johnny Bravo pra ele ter se comparado, sabe? Porque é um personagem narcisista, um cara meio burro, assim... Não sei muito bem qual foi a aproximação ali que ele tentou fazer. Mas, assim, tirando isso, eu acho que o presidente, representante da instituição, sair falando palavrão numa entrevista, né? Num pronunciamento. Então, assim, eu acho que tá piorando um pouco, né? Não sei, Cris, o que você acha? Eu acho que, eu não diria nem que tá piorando, eu acho que é uma manutenção dessa tentativa de reafirmar, eu sou essa pessoa mesmo, eu fui eleito assim, eu vou continuar assim, mas me chama muito atenção especificamente nesse trecho que a gente separou, que é ele afirmar que a campanha acabou para a imprensa. Não, a campanha acabou para todo mundo. Então é uma coisa assim que ele insiste em recusar ser questionado. Ele vai continuar sendo questionado, em campanha, né? Ele continua em campanha. Sim. Mas vocês acham que... Eu já ouvi muita gente falando assim que... acha que esse tipo de declaração é uma estratégia para desviar o foco de assuntos que realmente importam. Então, enquanto a gente, imprensa e sociedade mesmo, está preocupado com esse tipo de besteira, porque, sinceramente, isso é uma besteira, né? Coisas estão acontecendo e a gente não está prestando atenção. Eu não sei, assim, eu acho isso um pouco... Não acredito numa estratégia, assim. Eu acho que é muito mais uma... no fundo, assim, ele fala esse tipo de coisa. Quem já era eleitor dele, fala, uhul, é isso aí. Quem criticava, continua criticando.
Então, não sei, assim. É aquela teoria que o pessoal fala, a teoria da cortina de fumaça, que ele vive usando. Eu não sei nem se dá tempo dele pensar na teoria, porque parece que ele tá ali no momento e ele só fala sem calcular muito. Porque é aquela coisa, essa comparação com o Johnny Bravo, por exemplo, não sei se ele chegou a entender que o personagem não é uma coisa legal para ser comparada, assim. E a campanha já acabou faz tempo, assim, parece que continua, né? Tanto que em análises, gente falando, mesmo o Maia já cobrou ele um pouco antes da votação da reforma, relembrando que a campanha tinha acabado, que era o momento de articular, de conversar com todo mundo, de pôr a casa em ordem, mas o presidente parece que não tinha se dado conta de que a campanha acabou e ele agora é presidente da República. Então, eu fiquei tentando procurar uma gotinha de sentido, mas não achei sentido em nada ali. Eu não entendi o porquê da declaração direcionada à imprensa, a campanha acabou. Essa coisa da estratégia, assim, eu acho que ele vê, né, ele reclama muito da imprensa, reclama de pesquisa o tempo inteiro, mas ele vê que a popularidade dele diminuiu. E ele sabe que também tem uma parcela mais fiel, digamos assim, do eleitorado, que é aquele cara que realmente se identifica, aquele cara que é o raiz, né? O bolsonarista raiz, o cara que votou, que estava com ele desde o começo. Pode lembrar todas as pesquisas de intenção de voto durante o período eleitoral ali, ele sempre ficou numa casa dos 20%, 20%, 25%, que é provavelmente esse eleitor que é o seguidor dele. Ele ganhou muitos eleitores no antipetismo e muita gente ali também que confiou na política econômica que ele estava propondo. Então, esse tipo de declaração que ele fica fazendo, ele reforça o comportamento dele e a preferência desse eleitor que sempre foi fiel a ele. Mas ele não está ampliando a base dele. Ele está reforçando a divisão, né? Ele está reforçando a divisão, uma coisa que a gente não precisa passar agora, né? Um método que deu certo na campanha. Funcionou para ele como movimentação na campanha. E agora, como ele mesmo lembrou, a campanha acabou já faz um bom tempo, né? Acabou, mas ele continua com algumas mágoas ali. Eu me lembro em qual evento foi, acho que foi no lançamento do Médicos pelo Brasil, até eu tive lá no Palácio do Planalto, que ele falou sobre a imprensa vai gostar de mim em algum momento, assim, ao mesmo tempo que ele desdenha, ele parece que quer ser querido, assim, mas é só não atacar tanto desse jeito, assim. Eu acho que é não entender como é que funciona o jogo. O jogo é assim, a imprensa tem um papel de fiscalização do poder público, então é óbvio que não vai falar bem sempre, é normal, mas parece que não existe essa compreensão de como funciona o jogo democrático ali, né? Eu ia falar algo justamente nesse sentido, né, Júlia? Isso que a Fer colocou, que tipo, alguma hora a imprensa vai gostar de mim. Ela não precisa gostar de você, porque ela vai falar de você, vai falar das suas ações, vai falar do governo. A imprensa pode se preocupar em fazer o trabalho dela e o governo segue em frente, né? Acho que não é a questão de haver crítica na imprensa ou na população não torna nada mais ou menos legítimo, né? E acho que talvez essa seja a grande questão. A gente já está quase chegando agora ao final dessa terceira edição do Perfila e eu queria lembrar das nossas apostas da semana. Na semana anterior, a gente falou que comentaríamos ainda muito sobre o Rodrigo Maia e ele conseguiu aprovar a reforma da Previdência no segundo turno e do porta-voz Otávio Rego Barros, o porta-voz da presidência. Para a semana que vem, meninas, quem que vocês estão apostando que vai ser muito comentado? Eu aqui de Brasília, agora que acabou o recesso branco, essa semana a gente já teve Previdência, Câmara, Senado a pleno vapor, só que eu acho que a gente não vai falar muito de algo daqui. O foco vai estar aí em Curitiba, no ex-presidente Lula, por causa dessa possibilidade de transferência de Curitiba para São Paulo. Porque daí isso pegou tudo. Pegou Lava Jato, STF, tá tudo misturado e tá com muita confusão. Vocês estão apostando no que para essa semana? Camila, você tem que começar, porque você é novata. Quando eu comecei a pensar nisso, a primeira pessoa que me veio é o Lula mesmo. Não sei se é porque ainda a gente está na ressaca de ontem,
que foi o dia que foi deferida a transferência e depois o STF suspendeu, mas eu acho que isso ainda vai render bastante discussão. E se eu tiver que apostar, vou apostar com você, Fer, é Lula mesmo. Bom, eu vou mudar minha aposta, né? Porque eu apostei 2 vezes seguidas na mesma pessoa e me dei mal nas 2 semanas. Então agora eu vou mudar e vou apostar no Gilmar Mendes. Por isso que a Fer falou também, eu acho que talvez ele tenha algum papel aí, sei lá, alguma declaração, alguma coisa assim. Mas também porque apareceram, né, a imprensa divulgou matérias aí sobre as mensagens atribuídas aos procuradores da Lava Jato. E o ministro é citado, então isso já causou lá uma comoção. Então eu acho que semana que vem podem ter novos fatos aí. Cris? Olha, já eu vou partir para uma aposta bem pouco conservadora, porque é uma pessoa que não fala, não gosta de falar e dificilmente aparece tanto, mas agora vai ser a hora e a vez dele, que é o Davi Alcolumbre. Agora que a gente tem as reformas seguindo para o Senado, talvez seja um momento em que ele esteja mais nos holofotes, ele tem aí algum episódio que apareça mais e seja, talvez, o momento de falar um pouco mais sobre ele. Eu ia sugerir da gente fazer um placar, mas acho que eu não vou, porque eu sempre vou perder. Então, desisti já. A gente vai avaliar para o próximo perfil, Ju. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Cris, Júlia, Camila. Eu que agradeço. Até a próxima, Fer. Obrigada. Gente, essa foi a edição de número 3 do Perfila, podcast da Gazeta do Povo. O Perfila é o nosso podcast semanal que reúne as equipes da Gazeta do Povo de Curitiba e de Brasília. Eu sou a Fernanda Trisotto e esse episódio teve produção minha e do Márcio Miranda, a montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Até semana que vem.